ter que ficar olhando para a Bíblia, amor. Bom dia! Mais um momento especial Café com Deus. Glória a Jesus. Você que nos ouve a palavra de Deus e não quer ser achado naquele dia de mãos vazias, você assine o sininho, compartilha e dê um like. Você pode compartilhar com quantas pessoas sentir no seu coração. Cada pessoa que você compartilhar é uma palavra que você está levando, tá bom? Que Deus nos abençoe. Hoje nós vamos estar falando no O Chamado de Samuel. Está lá em 1 Samuel capítulo 3 e versículo 1. Glória a Jesus. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia. Naqueles dias não havia visão manifesta. Glória a Deus. Deus falava com as pessoas através do seu comportamento, que a pessoa dava lugar para Deus e Deus verdadeiramente levava a sério, e nós temos que levar a sério, porque Deus leva a sério em todos os nossos pensamentos, tudo aquilo que a gente pede, tudo aquilo que a gente clama ao Senhor. Ele é justo e fiel para nos abençoar de uma forma especial. Ser chamado por Deus é algo maravilhoso, mas impactante. Nós temos aqui exemplo de homens que foram chamados por Deus e verdadeiramente foram homens de grande valia. O exemplo de Abraão, Moisés, Davi, Isaías e Paulo e grandes outros homens que foram chamados. Eu quero dizer, meus queridos, que o Deus que chamou, que verdadeiramente abençoou Abraão, Moisés, Davi, Isaías, Paulo, é o mesmo Deus que pode abençoar você, desde que você dê lugar. Quando a gente dá lugar para Deus, Deus ele é misericordioso, ele ouve as nossas orações, o nosso clamor. Deus tem misericórdia. São homens que deu legalidade para Deus. Eles deram legalidade para Deus. Se você está dependendo de abrir o seu coração, dar legalidade para que Deus possa entrar nele e fazer morada. Glória a Jesus. Samuel é de causa espiritual e moral em Israel. A nação estava entregue ao pecado. O ministério que deveria dar exemplo estava corrompido. Como vemos em 1 Samuel 2, de 12 a 17. E esse terrível ambiente, Deus chama alguém para ser usado para reverter a situação e levar o povo de Israel de volta aos pés de Jeová. O Senhor é como foi este chamado, que caracterizou este chamado. Pode o Senhor chamar alguém assim aqui? Sim. Ele pode chamar você, ele pode me chamar, ele pode chamar você, ele pode chamar quem der lugar para ele. O Senhor já está chamando. Não vai pensar, o Senhor, será que vai me chamar ainda? Vai me chamar? Ele já está te chamando. Desde que você levanta a sua mão, que ele aceita, já é um chamado. O chamado de Deus pode ser muito cedo. Tanta gente em Israel, tantos sacerdotes, doutores, mas Deus vai e chama uma criança. Quem é a criança? Era Samuel. Quem era esse Samuelzinho? Apresentado ao Senhor, esse menino foi criado no templo. Existe uma mentalidade diabólica para não criarmos nossos filhos no templo, mas a Bíblia diz como devemos criar nossos filhos. A minha mãe me ensinou o caminho verdadeiro. Olha, eu quero dizer para vocês que o meu pai aceitou a Jesus e após 2 anos que a minha mãe aceitou a Jesus. Mas eu quero dizer que nós acompanhamos, mas eu, por exemplo, eu fui ser um crente verdadeiro depois já de muitos anos, depois que eu já estava crescido, depois que eu já não tinha mais, assim, que às vezes as pessoas falam que filho de crente é, não, meus irmãos, filho de peixe, peixinho é, mas filho de crente precisa de se converter, e foi o caso que verdadeiramente Samuel já nasceu convertido.
Samuel foi um vaso verdadeiro usado nas mãos de Deus. O Senhor continua chamando criança, adolescente, porque o chamado do Senhor pode vir muito cedo. E às vezes as pessoas demoram, estou novo ainda. Tá não, meu irmão. Para Deus não precisa, não tem idade, não tem limite. Ele pode nascer uma pessoa hoje mesmo ele já pode usar essa pessoa. Tá bom? Que Deus verdadeiramente nos abençoe e guarda. O chamado de Deus vem antes que se apague a lâmpada. É muito rápido. E estando Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, no templo em que estava a era de Deus, estava a arca de Deus, antes que estava a arca de Deus, glória a Jesus. Meus queridos, o Senhor chamou a Samuel. O Senhor havia ordenado que o menor candeeiro, ou candelabro, ou castiçal, jamais se apagasse no tabernáculo. Ordena aos filhos de Israel que tragam azeite puro batido para a luminária, para acender as lâmpadas continuamente. Glória a Deus. Você está enferrujado, você está apagado, acende a sua lâmpada, brilha. Assim como o sol brilha na nossa vida, nós temos que brilhar a nossa vida perante a presença de Deus. E muitas vezes as pessoas pensam, a pregação de hoje foi uma pregação cansativa, a pregação de hoje foi isso. Muitos pregadores vão para a igreja, prega, glorifica a Deus, faz de tudo e não consegue levantar um glória a Deus, não consegue levantar um aleluia, não consegue levantar um clamor das pessoas. Mas você acha que o problema está no pastor, no pregador? Não, o problema às vezes está em você. Nós temos que brilhar, nós temos que estar com a tocha acesa. Portanto, Israel pecaria gravemente e se negligencia, deixando a lâmpada do Senhor apagar. Se você deixar a lâmpada do Senhor apagar na sua vida, você está com negligência, você está pecando. O que significa essa lâmpada? É a nossa alma, meu querido. Tua lâmpada está apagada? Falta azeite? O chamado de Deus implica uma resposta de nossa parte. Estamos ouvindo a voz, estamos ouvindo a sua voz que nos chama, estamos discernindo sua voz. Ou você pensa que o homem que está falando é Deus e o pastor está pregando, estamos apenas ouvindo, mas deixa Deus falar. Nós temos que ouvir e deixar Deus falar nos nossos corações. Às vezes as pessoas pensam, não, está muito calado, está nisso. Precisamos de acender a nossa lâmpada, precisamos de estar aceso, precisamos de deixar Deus falar. Estamos prontos a nos render ao seu chamado. Considerai o que aconteceu depois de Samuel, entender o chamado de Deus. Deus fez promessa, Deus fez crescer Samuel. Eu quero dizer que nós precisamos de fazer assim como o exemplo de Abraão, Moisés, Davi, Isaías, Paulo e muitas outras pessoas que deixaram Deus trabalhar na sua vida. Por isso, foram homens que verdadeiramente são a base, são bases. Abraão, o pai da fé. Moisés foi aquele homem que tirou o povo da escravidão ali do Egito. Davi reinou por muitos anos e Davi reinou por muitas pessoas. Isaías, um grande profeta. Paulo pregou a palavra de Deus. E você, o que está fazendo? O que você está esperando? Vamos clamar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo enquanto há tempo, enquanto há fôlego de vida, há esperança de salvação. Que Deus verdadeiramente nos abençoe, guarde e receba meu abraço e até o próximo vídeo, assim Deus nos permitir. Glória a Jesus. Amém.